Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação da série de estudos Introdução ao livro de Atos. Hoje nós vamos para o segundo ponto, é a letra B, fontes. Hoje nós estamos apresentando o episódio de número 2. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. Essa produção é de responsabilidade do Ministério Apologético Boas Novas. O nosso lema é Firmados na Palavra de Deus. Estudo do livro de Atos, episódio 2. Vem comigo. Bom, cá estamos nós com a nossa matéria de hoje. Eu agradeço muito a você pela sua companhia, te peço que me acompanhe atentamente. Esse estudo é bastante longo, serão vários episódios, mas eu me propus a fazer vídeos curtos para não enfadar você com a minha presença por muito tempo com o mesmo assunto, né? Então, vamos lá. Introdução ao livro de Atos, parte B, fontes. Atos ultrapassa em extensão quase todos os livros do cânon neotestamentário. Seu conteúdo, 28 capítulos, com um total de 1007 versículos, formando assim um elo inseparável entre os evangelhos e as epístolas. Certamente que sem Atos, o cânon estaria incompleto. Atos é a continuação do relato dos evangelhos e estabelece a base para a literatura epistolar. Pergunta-se: Lucas é um historiador que apresenta uma descrição completa do desenvolvimento da igreja primitiva? O que você acha? Ele traz na sua completude, né, a história da igreja primitiva, a história dos primeiros crentes, né, dos primeiros cristãos? Em resposta a esta pergunta, nós vamos para o primeiro ponto do tópico B, fontes, seletividade. A resposta à pergunta feita anteriormente é não, pois ele retrata apenas o crescimento da igreja que começa em Jerusalém e caminha em direção ao norte e oeste. Relata o que ocorreu na Palestina, Síria, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e Roma, mas omite o que aconteceu em outros lugares. Lucas se desvia de muitos países, os quais relaciona como uma tabela de nações. Atos 2, do 9 ao 11. Pessoas desses países haviam ido a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Ouviram a proclamação do Evangelho e retornaram às suas terras de origem. Mas ao retratar a igreja em desenvolvimento, Lucas segue um caminho que o leva ao norte e oeste de Jerusalém. Ele desconsidera o que aconteceu nas nações ao sul e a leste de Israel. E mais, de todo o material disponível, Lucas seleciona somente alguns incidentes e, ao descrevê-los, escolhe deliberadamente fazê-lo de modo breve. Por exemplo, seu retrato das mortes de Ananias e Safira, capítulo 5, versículos 1 a 11, levanta inúmeras questões devido à sua brevidade. Ele conta que Pedro, que é o líder em Jerusalém, simplesmente sai e vai para outro lugar. Atos 12, 17. E declara que, ao concluir sua segunda viagem missionária, Paulo, por implicação, subiu e saudou a igreja em Jerusalém. Atos 18, 22.
Os historiadores do mundo antigo eram compelidos a impor limites bem rígidos ao material narrativo que chegava até eles, advindo da tradição oral ou de fontes escritas. Então aqui você pode ver que houve uma seletividade. Paulo, ele não, melhor dizendo, Lucas, ele não levou ao pé da letra tudo que estava acontecendo em Jerusalém e nos arredores. Então ele fez aquilo que ele achou melhor, aquilo que provavelmente agradaria a Teófilo, porque ele escreveu esse livro para Teófilo. Então nós vamos continuar com o segundo ponto, que é a tradição. Nós acabamos de ver a seletividade. Lucas foi muito seletivo, e agora nós vamos ver a questão da tradição. A gente precisa arrumar aqui, né? É só eu sozinho para cuidar de tudo. Então você tenha paciência comigo. Então, já vamos nós. B. Fontes 2. Tradição. Lucas tinha de ser breve em vista da riqueza do material e da extensão do período que cobriu. Se colocarmos a ascensão de Jesus, descrita no capítulo 1, versículos 9 a 11, em 30 depois de Cristo, e a libertação de Paulo da prisão domiciliar por volta de 63 depois de Cristo, então Lucas cobre um período de 33 anos. Incidentalmente, Lucas relata que Jesus iniciou seu ministério público quando tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Esse ministério durou 3 anos. Assim, o período coberto pelo Evangelho de Lucas é também de 33 anos. O tempo total para ambos os evangelhos, o Evangelho e o Atos, o livro de Atos, é de 66 anos. Sendo o Evangelho segundo Lucas e Atos um relato contínuo, as palavras de introdução do Evangelho se aplicam também a Atos. Lucas escreve que sua informação lhe foi passada por testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas 1, 2. À medida que reunia dos apóstolos e outras testemunhas oculares material para o Evangelho, obtinha de Pedro, Paulo, Tiago, Silas e Timóteo os fatos para a composição de Atos. Em Atos ele revela pelo uso dos pronomes nós e nos que ele próprio participou como uma testemunha ocular. Observação: Lucas não andou diretamente com Jesus, mas sim com os apóstolos. Ele indica que estava em Jerusalém quando Paulo foi preso e que se encontrou com Tiago e os anciãos. Capítulo 21, versículos 17 e 18. Supomos que durante o tempo em que Paulo esteve preso, Lucas teve bastante tempo para reunir material concreto de testemunhas oculares que lhe relataram o nascimento e desenvolvimento e a extensiva influência da igreja em Jerusalém. Tanto de Pedro como de Paulo, pôde obter numerosos relatos orais, os quais organizou numa sequência mais ou menos cronológica. Lucas teve acesso a documentos escritos. Os discursos de Pedro, Estevão, Paulo e outros estavam disponíveis em forma escrita? Não. Não temos evidência de que Lucas tenha contado com fontes escritas. E qualquer estudioso que declare ter Lucas usado tais relatos deve estar necessariamente trabalhando com hipóteses. O Evangelho de Lucas pode ser comparado aos outros evangelhos canônicos, mas Atos, como relato histórico, é singular no Novo Testamento. É o único livro de história da igreja primitiva no cânon.
Então, por aqui nós ficamos, né, no nosso pequeno vídeo de hoje, relatando essas questões da historicidade, né, a introdução ao livro de Atos. Então, hoje nós estamos fechando aqui o episódio de número 2. Nós vimos a parte B, fontes, a parte 1, o tópico 1, seletividade, e o tópico 2, tradição. Deixa eu ver se ainda dá para a gente fazer mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Eu vou pegar para vocês ainda, mas o vídeo ainda está bom de tamanho, né? Vamos colocar para você mais um pedacinho. Só um pouquinho de paciência que nós já vamos retomar. Já falei para você que sou eu só, então eu tenho que fazer tudo. Então vamos lá. Nós vamos ver agora, para fechar esse segundo ponto, né, que são as fontes, nós vamos ver o terceiro ponto, que é o relato de testemunhas oculares. Quando Lucas ouvia as testemunhas oculares que lhe contavam acerca dos eventos ocorridos a partir da ascensão e dos aparecimentos de Jesus, indubitavelmente tomava nota por escrito. Subsequentemente, revisava esses sumários, ajuntados a partir de entrevistas pessoais. Lucas menciona muitas pessoas de um modo que sugere um conhecimento pessoal delas. Então, nós estamos vendo aqui o relato de testemunhas oculares. Segundo a tradição, apoiada por Eusébio e pelo prólogo antimarcionista da segunda metade do século II, Lucas procedia de Antioquia, na Síria. Ele desenvolveu amizade com Barnabé, a quem os apóstolos tinham enviado para socorrer a inexperiente igreja de Antioquia. Atos 11, 22. Descreve Barnabé como um bom homem cheio do Espírito Santo. Atos 11, 24. Devido à sua ligação com Antioquia, Lucas descreve Nicolau como sendo de Antioquia e convertido do judaísmo. Atos 6, 5. Além disso, fornece alguns detalhes a respeito dos mestres e profetas antioquenses. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo, capítulo 13, versículo 1. Em Antioquia encontrou provavelmente Judas, chamado Barsabás, e Silas, Atos 15, 22 e 32. Mas certamente veio a conhecer Silas em Filipos, Atos 16, 19 ao 40. Lá ele conheceu também Lídia, a vendedora de tecidos de púrpura, e Natanael, ou aliás, desculpa, e natural de Tiatira, Atos 16, 14. Eu acho que estou precisando trocar os óculos. Lucas ficou na casa de Filipe, o evangelista, em Cesareia, capítulo 21, versículo 8. E veja também o capítulo 6, versículo 5. E logo, é lógico pensar que Lucas tinha recebido dele informações a respeito do início e desenvolvimento da igreja em Samaria, capítulo 8, 5 ao 25, da conversão do eunuco etíope, capítulo 8, 26 ao 40, e da admissão dos da casa de Cornélio à igreja em Cesareia, capítulo 10, do 1 ao 11, e também o 18.
Em Jerusalém, Lucas travou o conhecimento com João Marcos, cuja mãe possuía uma espaçosa casa, capítulo 12, versículo 12. E ali ele pôde ter conhecido a jovem serva Rode, capítulo 12, versículo 13. Rode é aquela que trabalhava na casa onde os irmãos estavam orando, pedindo a soltura de Pedro. E quando Pedro chegou, ela se assustou e os irmãos acharam que ela tinha visto um fantasma. Em Atos, Lucas cita mais de 100 nomes próprios e relaciona alguns deles com títulos. Por exemplo, anota que Sérgio Paulo era um procônsul em Chipre, capítulo 13, versículo 7, e Gálio era um procônsul na Acaia, capítulo 18, versículo 12. Inscrições arqueológicas testificam da exatidão desses títulos. Se sabemos que hoje muitos oficiais em nosso governo ocupam uma certa posição por não mais do que 1 ou 2 anos, reconhecemos que somente um historiador habilidoso seria capaz de manter um registro preciso. Assim, Lucas parece ser o historiógrafo meticuloso. Em várias ocasiões, Lucas revela o lugar onde certas pessoas moravam, especificando sua cidade natal ou província. Áquila, natural de Ponto, com sua mulher Priscila, haviam sido expulsos de Roma e se estabelecido em Corinto, capítulo 18, 1 e 2. Tício Justo morava ao lado da sinagoga em Corinto, capítulo 18, versículo 7. Crispo era o principal dessa sinagoga, capítulo 18, versículo 8. Veja também 1 Coríntios 1, 14. E Sóstenes se tornou o sucessor de Crispo, capítulo 18, versículo 17, 1 Coríntios 1, 1. Lucas descreve Apolo minuciosamente. Ele era natural de Alexandria e homem bastante culto. Capítulo 18, versículo 24 ao 26. Conta que em Troade se encontrou com Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio e Timóteo, de Derbe, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Atos 20, versículo 4. A informação geográfica, especialmente no que tange às viagens de Paulo, é admiravelmente detalhada. Lucas cita não menos do que 100 nomes de lugares em Atos. Como companheiro de Paulo, na conclusão da terceira viagem missionária, Lucas menciona todos os lugares na rota da Grécia a Jerusalém e a duração do tempo em que permaneceram em cada lugar. Paulo passou 3 meses na Grécia, capítulo 20, versículo 3, 5 dias viajando a Troade e 7 dias ali, em Troade. Capítulo 20, versículo 6. No primeiro dia da semana, Paulo e seus companheiros celebraram culto em Troade, capítulo 20, versículo 7. Paulo foi a pé até Açores, enquanto os outros tomaram um barco para chegar lá. Lucas faz uma descrição do dia a dia da viagem pela costa oeste da Ásia Menor, aos portos de Tiro, Ptolomaida e Cesareia. Capítulos 20, versículo 15 ao 16, 21, do 1 ao 8. Novamente, Lucas oferece referência detalhada de tempo com referência à permanência e prisão de Paulo em Jerusalém. Sua jornada noturna a Cesareia e seu aprisionamento ali, capítulo 21, versículo 26. E por fim, empregando muitos termos náuticos, climáticos e geográficos, Lucas apresenta um relato fidedigno da viagem a Roma, capítulo 27, versículo 28. Em suma, a apresentação de Lucas de fatos históricos e geográficos é esplêndida. Demonstra que, em muitos episódios, ele próprio foi uma testemunha ocular. E quando não havia estado presente, consultava pessoas que haviam estado no local
e podiam fornecer um relato preciso dos incidentes ocorridos. Lucas começou o livro de Atos com o pronome na primeira pessoa do singular, eu, Atos 1:1. E na segunda metade do livro emprega a primeira pessoa do plural, nós. Já que seu estilo é o mesmo do princípio ao fim, chegamos à conclusão de que o pronome pessoal se refere ao autor desse livro. Além do mais, os primeiros a receberem Atos estavam familiarizados com Paulo e seu colaborador Lucas. Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. E tinham condições de verificar a exatidão de seus relatos históricos e geográficos. Os membros das igrejas em Éfeso e Colossos sabiam os nomes dos lugares mencionados por Lucas ligados às viagens de Paulo através da costa leste e oeste da Ásia Menor. Teriam rejeitado o livro como sendo fraudulento se Lucas tivesse apresentado ficção em vez de fatos. Os críticos alegam que o escritor de Atos iniciou o uso dos pronomes nós ou nos com o intuito de tornar claro que ele próprio fez parte das viagens de Paulo. Mas eles mesmos não puderam provar que o próprio Lucas não podia ter sido uma testemunha ocular. Portanto, concluímos que Lucas não dependeu apenas de fontes escritas, mas também da tradição oral que recebia de pessoas que tinham conhecimento pessoal dos eventos transcorridos. Então, por aqui nós ficamos. Peço a Deus que te abençoe, te dê tudo de bom na sua vida. E aonde você colocar a sua mão, você faça que isso seja abençoado, que Deus prospere a sua vida. Então, hoje nós apresentamos o episódio de número 2, né? O tópico de número 2, as fontes, ok? Então, por aqui nós ficamos. Eu aguardo você no nosso próximo episódio. Essa série de estudos do livro de Atos é sempre pré-gravada e não tem hora para ir ao ar. De segunda a sexta, nós temos o nosso culto online às 21 horas e normalmente é transmitido ao vivo, através de live. Mas, eventualmente, podemos fazê-lo também mediante gravação. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!